e Estúdios Freecast apresenta... Pra mim, ser adulto é tu ter essa maturidade de poder chegar e olhar no olho da pessoa, por mais que tu esteja braba com a pessoa e falar... Tá lá o episódio do Freecast! Terça-feira, e tá começando mais um Freecast. E nesses 3 anos, já falamos muita coisa. Mas ainda temos muito a falar. Olha que poético isso. E pra hablar um pouquinho comigo hoje, eu trouxe o nosso aborígene mais conhecido, nosso Koala Will, lá do Koalando no Espaço. Tudo bem contigo, minha velha? Tudo certo, primeiramente, buenas pra quem tá nos vendo aí, nos assistindo, nos acompanhando ou nos ouvindo. Do que tu estiver fazendo aí tá ótimo, tá? E o nosso assunto hoje vai ser uma coisa meio introvertida, podemos dizer. É uma conversa bem interessante que, com o perdão da redundância, conversa com outra pauta do Freecast, mas já chegamos lá. E para todos vocês que não me conhecem, eu sou o Melo, um adulto totalmente infantilizado. E vocês me acham lá no @OGuilhermeMelo_ no Instagram. Não te esquece de já deixar teu like, te inscrever no canal e seguir a gente lá no @InstaFreecast no Instagram e no @TikTok Freecast no TikTok, obviamente. Pois bem, a nossa bancada tá formada e tá enxuta, então vamos tocar ficha. Claro, a gente já falou um pouco sobre isso lá no nosso episódio 54 do Freecast, com a participação do Doug e do Nilcinho. Então, caso eu queira entender o porquê do filme de heróis ser um churros, vai lá. Mas hoje, vamos ir para um outro lado dessa história. Koalinha, meu querido Koala, meu querido marsupial, conta pra mim, tu te considera um adulto infantilizado? Cara, eu tento não ser. Tento ser o menos infantilizado possível, mas é óbvio que nós, como seres humanos, temos a criança interior que habita dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, tu entendes? Uma coisa que eu fico toda a vida pensando sobre, por exemplo, compro um presente para o meu irmão de 9 anos. O que eu faço? A primeira coisa que chega o presente? Tu vai abrir. Eu vou abrir. Sério, eu vou abrir. Eu comprei um joguinho de carta pra ele. E com aqueles slaves, tá ligado? Pra botar as cartinhas dentro. Tá ligado. Comprei o joguinho de carta, chegou tudo, mano. Me sentei aqui no meu quarto e comecei a abrir as cartinhas e botar as cartinhas dentro dos slaves pra entregar pra ele tudo pronto. Pra eu ter aquela sensação, que era uma sensação muito boa que eu tinha na minha infância, entendeu? Entendi. Então, olhando por esse lado, creio que eu sou infantilizado na parte quando a gente foca em lembranças do passado. Mas eu tento não me infantilizar num geral, no caso, ficar... Claro, não. Com namorado até vai tu dar uma infantilizadinha naquela coisinha de vozinha, né? Meu amorzinho, meu coisa não sei o que, tal. Até vai. Mas, dentre os amigos, eu sou o macho alfa. Atualização da lista mais. Cara, eu até entendo, mas o ponto principal, ao meu ver, é que a gente cresceu, a maior parte das pessoas que eu convivo, que eu conheço, né? No geral, a gente não tinha lá uma mascada gloriosa pra poder pegar e ter o presentinho que a gente queria, né? Ter o bonequinho que queria, ter o negocinho que tu queria. Então, eu acho que fica aquela sensação do, cara, agora que eu tenho poder de compra, eu vou comprar. Foda-se. E aí o cara vai lá e daqui a pouco compra um fone do Pikachu que vem numa Pokébola. Aí o cara vai lá e compra um pacote de cartas do Pokémon que ele não precisava de forma nenhuma, né? Um forte abraço aí pro Teta. Então, eu vejo muito por esse lado. Esse conceito, inclusive, esse termo é o kidult. É um conceito que não é muito popular, mas é aquela coisa do adulto mais infantilizado, digamos assim, que consome esse tipo de produto, né? Sei lá, a camisetinha de herói, o hominho ali, o Funko Pop, tá ligado? A figure action. O cara que vai estar com a sua camiseta, que nem muitas vezes eu tô com a minha camisetinha do Sonic, entendeu? Que é o caso desse conceito em específico, né? Então, nesse aspecto, eu me considero um adulto infantilizado, porque eu realmente consumo esses produtos que eu não tinha como consumir muito na minha época de criança. Então, entre aspas, eu cresci frustrado nesse aspecto, e hoje, que eu tenho condições de fazer isso, em alguns momentos, não é sempre também, eu acabo me passando e gastando um dinheirinho com essas porcariazinhas aí. Reconheço que não é o ideal. Eu vou te dizer assim, ó, a minha infância, eu sempre tive não tudo que eu quis, mas tudo que meus pais podiam me dar. Nesse aspecto também, né? Não posso me queixar. Eles sempre me deram coisas que eu queria.
entendeu? Sempre me deram coisas que eu queria e sempre fiquei muito feliz com isso, né? Mas não era tudo que eu queria que eu ganhava. Mas tem coisas que hoje em dia eu fico pensando, cara, esse é muito legal, sabe? Eu fico querendo fazer aquilo lá. Uma coisa que eu tava fazendo, fiz há muito tempo atrás aí, em 2000 e... quase 10 anos. Quase 10 anos. Não, 2016 eu tava fazendo isso. Todas as vezes que eu ia num lugar e tinha aquelas maquininhas de bolinha, que tu coloca a moeda de R$1 e gira e cai uma bolinha, eu pegava uma. Mas, cara, falando sobre o nosso tema, tá? Eu vejo que hoje em dia muitas pessoas acabam deixando meio que infantilizando coisas desnecessárias. Por exemplo... Coisas 18+. Ah, Quando tu me falou do tema do episódio ser adult, de primeira eu já imaginei, o que o cara quer falar sobre isso, meu? Isso aí é coisa mais 18 infantilizada, eu não quero falar sobre isso, tá ligado? não é esse... Eu fui não é essa pauta, não. Eu fui pesquisar, entendi o que era esse termo, só que realmente tem muita gente ainda assim que faz esse negócio mais 18 infantilizado. No caso, a pessoa se vestindo de criança, a pessoa se botando uma chupeta na boca, a pessoa, sabe? Coisas desse tipo, falando com vozinha de bebê. Então, cara, isso... pra mim é totalmente errado. Então a pessoa que tem isso tá totalmente errada, tá ligado? Eu acho que aí é mais um extremo da situação. Eu vejo isso mais como um fenômeno mais isolado. E isso escala de maneiras meio esquisitas. Se tu vai observando assim ao longo do tempo, né? E do crescimento das coisas. Que hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa. Coisa, inclusive, que a gente não queria ter acesso, a gente acaba tendo, né? Um forte abraço aí pra galera do Twitter que fica botando coisas como Bela e Belinha na minha timeline, né? Eu nem abro mais o Twitter quase, cara. Quando É um esgoto. Eu abro, tuito alguma coisa e vazo, tá ligado? Não dá. Mas enfim. E eu sei que tem, tipo... Tem casos, por exemplo, de pessoas que têm um nível meio estranho de fetichismo, onde, sei lá, mestre e da pessoa ser extremamente submissa a ponto da pessoa tá andando de coleira num shopping. Wait, what? Eu vi isso ao vivaço num shopping, eu fiquei, que porra tá acontecendo nesse mundo que tem uma pessoa andando de 4 no meio do shopping com uma coleira? Eu fiquei, cara, esse mundo tá perdido. Ou eu tô muito velho pra essas coisas. Cara, eu acho que não é bem por aí, tá? Eu acho que, tipo assim, ó, beleza, cada um tem seus fetiches, cada um sabe dos seus fetiches e cada um cuida dos seus fetiches entre 4 paredes, tá? Às vezes. Não, claro, cara, eu nem vou comentar algumas coisas que eu já ouvi sobre isso, tá? Porque, pra quem não sabe, eu tinha um podcast de sexo, que era o chamado Free Woman Podcast, e eu ouvi muita coisa lá que foi muito bizarra, sabe? Mas, o ponto todo é que, tipo assim, ó, tem coisas que tu pode infantilizar, que é até bonitinho. Um exemplo, tu tá com a tua namorada, tu começa, não sei o que, tipo, só os dois. Tipo, eu acho que foi o Léo, não foi o Léo Stronda, foi o cara que fez isso no Big Brother ou na Fazenda, ficou falando bebezinho, coisa de bebezinho, sei lá. O cara falando como se fosse um bebezinho, assim, tipo, tu e a tua namorada, na tua casa, dentro do teu quarto, mano, não tem problema tu fazer assim, sabe? Só que o problema é quando isso acaba saindo daquele contexto. Sai daquela bolha. Sai da bolha de ambos, dos dois, e daí isso pode virar chacota, pode virar N coisas. Mas tem coisas que são muito erradas tu infantilizar, mano. Ao meu ver, uma delas é essa parte aí do mais 18, sabe? Se a gente for parar pra avaliar de certa forma essas coisas, né? Tem essa questão da sexualização infantil de certa forma, que ocorre muito, sei lá, no TikTok, por exemplo. Que tu tem crianças, adolescentes ali fazendo danças, enfim. Longe da gente querer pagar de paladinos da moral e dos bons costumes e tudo mais, mas tem coisas que acabam gerando consequências que reverberam, né? Onde não deveriam, né? Criança fazer isso, ok, tá no direito dela, se tá tudo certo, tem um responsável cuidando, tá tudo certo. O problema é como isso vai reverberar e onde vai reverberar, a maneira como isso vai ser exposto. Por exemplo, hoje em dia a gente tem muito essa questão do deepfake, a gente tem essa questão das inteligências artificiais, que inclusive é uma das coisas que vão ser faladas, né, no Freakonomics. Mas teve um caso, por exemplo, em Porto Alegre, foi recente, em que em uma escola, onde através de inteligência artificial, alunos estavam fazendo fake nudes das coleguinhas, todas adolescentes. Então, é um precedente muito perigoso. Passou pra uma galera.
Não foi só pra pessoal da escola. Deu Foi uma pra puta galera. treta, né? Deu uma puta treta e tudo mais. Então, tipo, é nesse sentido que eu falo da reverberação. Porque tu vai normalizando certos comportamentos numa idade que talvez não seja o mais adequado ainda, porque a gente carece de uma educação sexual mais bem definida e ensinada, né, nas escolas. Porque tem muito preconceito com falar dessas coisas e tudo mais. Então, ainda é um lugar meio cinza, digamos assim. E aí acaba reverberando da maneira como não deveria, em locais onde não deveria e da forma como não deveria. E aí se torna uma coisa muito repugnante se tu parar pra analisar. Então, é um ponto muito problemático, né? Mas aí eu vejo assim, tipo, essa questão do Kidult meio que se distancia disso, porque ela tá muito linkada ao comportamento de consumidor. No caso de consumir um produto destinado pra criança. Por exemplo, eu vi um vídeo que até se eu me lembrar de procurar, eu acrescento aqui em algum cantinho aqui. Não. Cara, assim, que ele fala, porra, comprei isso aqui pro meu filho, né? Que daí ele tava com o báculo da Sakura Card Captors. E aí ele ele tá falando, porra, comprei isso aqui pro meu filho, mas aí eu lembrei que ele não existe, aí eu vou ter que ficar pra mim. E aí ele guarda na estante que tem um monte de miniaturas ali e tal, da Sakura Card Captor, as cartas, sabe? As cartas Clow e tudo mais. Então, nesse sentido, o Kidult se distancia, né, desses comportamentos. Porém, são comportamentos infantilizados também e que estão numa outra ponta do rolê, onde também se torna problemático, né? Que tipo assim, beleza, o cara consumir esses produtos, até que ponto é uma coisa saudável? Porque, vamos lá, eu quero colecionar bonequinhos, tá? Eu gosto pra caralho dessas coisas. Se eu tivesse dinheiro, eu gastaria muito do meu dinheiro com isso, com toda certeza. Eu tenho uma lista ali enorme de coisa. Inclusive, um forte abraço aí pro Luiz, da loja O Colecionador, que já fez uma participação aqui com a gente, que já nos apoiou. Que tem diversos bonecos ali e tal, que, porra, gosto pra caralho. Se eu pudesse, teria uma prateleira inteira dessas porra, entendeu? Mas, até que ponto isso se torna uma coisa problemática? Até que ponto, na verdade, isso é uma coisa saudável e não se torna uma coisa problemática? Porque, beleza, é o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Só que isso se tornaria um problema em algum momento? Isso se tornaria um problema a partir do momento que tu acaba levando isso como um vício. Tá, entendi. A questão do consumismo exacerbado, digamos assim. Exatamente. Daqui a pouco, de repente, pode até parecer alguma fobia aí, como aquela lá que tu vai roubar os bagulhos, tá ligado? Ah, é a cleptomania. Cleptomania. Cleptomania que tu rouba sem perceber que roubou. É, tipo, não que eu tenho um pouco disso, mas eu sempre percebo antes de roubar, tu entendeu? Mas assim, cara, eu acho que tu pode comprar o que tu quiser, desde que tu tenha ali, sei lá, o teu... Vamos dizer, tu recebe X, tu já guarda X, Y, tu vai reservar tal valor do teu salário pra comprar essas coisas, não tem problema, desde que não te afete financeiramente e não destrua a tua família, né? Porque isso pode ser que destrua famílias. Eu vejo uma questão de preconceito também, digamos assim. Inclusive nessas questões mais amorosas, assim, tem muita mulher que não vai gostar disso e muito cara que não vai gostar disso, na guria que vai achar infantilizado, aquela coisa, daquele comportamento meio de anime, assim, dos trejeitos de anime, etc. Que tu vê muito nesses eventos de anime, né? Que tu vê a galera entrando nos personagens e tudo mais, de certa forma, que a gente olha, é uma coisa muito infantil, pá, não sei o que, e de fato muitas vezes é. Mas se a pessoa é feliz dessa forma também, quem somos nós pra estar julgando, né? Cara, a gente não pode julgar ninguém. A gente não pode julgar ninguém. Essa que é a verdade. É a triste, porém verdade. Cada um, sabe? Tipo, pode ser ridículo? Pode ser ridículo. Na tua opinião, na dele pode ser legal. Eu gosto, um exemplo, tá? Só meio que tirando do contexto, mas dando um contexto maior. Eu gosto de jogar poker e ir na roletinha, tá? Eu boto meu dinheiro ali que tá sobrando, jogo ali, sabe? Ganhei, pá, que felicidade. Da hora. Mas já ganhou grana mesmo? Ou só ganhou 10 pilinhas, 5 pilinhas? Já ganhei grana. Defina ganhar grana. Eu investi R$300 e tirei 500. Tá bom, 200 pila é uma graninha legal. Inicialmente eu botei 30, né? Daí então eu tirei, já tirei 500 com esses 30. Só que daí, somando com tudo que eu coloquei, já chegou a 300. Entendeu? Então... Entendi. Então foi um rolê assim. Mas o negócio, cara, é tu saber usar o teu dinheiro. Se tu não sabe usar o teu dinheiro, vira um vício aquilo ali pra ti, tu tá totalmente errado. Tu tá perdendo o foco, sabe? Tem que guardar o teu dinheiro. Tu tem que ter o controle, né? Tem que ter um controle nessa situação. Sim, aí. Um exemplo. Eu, particularmente, tenho poucas coisas aqui minhas que são de criança, sabe? Eu tenho muito mais essa fascinação de comprar uma coisa que eu queria pra dar pro meu irmão, sabe?
dar pra outro irmão. Eu tenho 2 irmãos, eu posso dar pra um pra outro. Normalmente eu compro, dou pro mais velho e o mais novo pega depois, sabe? Mas é normal isso acontecer. E então eu compro uma coisa que eu via quando eu era criança, dou pro meu irmão mais velho, que é meu irmão mais velho, que é bem mais novo que eu, né? Tem 9 anos. Ele fica tipo, bah, da hora isso aqui, gostei, muito legal, não sei o que, sabe? Fica, tipo, extasiado e eu fico, bah, top. Eu ia ter essa mesma reação, entendeu? Mas tu não acha que isso talvez também tenha um pouco a ver com a maneira que acaba rolando a nossa juventude, de certa forma? Porque veja bem, quando a gente é mais novo, principalmente na questão dos homens, é muito cobrado que o homem amadureça mais, no sentido de que a mulher, desde cedo ali, ela já tem, quando tu é adolescente ali, as guriazinhas querem os caras que são da série mais de cima, né? Aí tu tá ali, tu chegou na tua juventude ali, nos teus 18, 20 anos, as mulheres querem os caras da faculdade ali e tal, não sei o quê. Sempre é sempre o cara mais velho, né? Então, sim, acaba meio que se cobrando, entre aspas, que o cara não seja infantil e que ele pague de adultão já, de homem, do cara que sabe das coisas, papapá. Não, isso é coisa de criança, eu não quero. Tu não acha que tem um pouco a ver nisso também? De que a gente é meio que sugado pra essa questão social, de que a gente precisa mostrar um amadurecimento social, digamos assim, mesmo que no nosso íntimo talvez a gente não seja. Tu não acha que a gente pode ter uma questão em relação a isso, dessa pressão social pra gente amadurecer de certa forma, que acaba tirando um pouco da nossa juventude? A gente tem isso pra caramba, todo mundo tem isso, tá? Eu com 25 anos não me considero adulto ainda. Eu sou adulto porque eu pago minhas contas. Mas aí eu te faço uma pergunta, o que é ser adulto? Ao meu ver, eu vejo que tu é um adulto quando tu já mora sozinho, paga tuas contas, não tem pai e mãe pra ficar te enchendo o saco ali. Por mais que pai e mãe te ajude, pai e mãe enche o saco também. Todo mundo sabe disso. Por mais que tu ajude em casa, por mais que tu leve comida pra dentro de casa, que tu pague aluguel, que tu pague água, pague luz, pague não sei o quê, pague tudo, sabe? Pague aquela coisa da independência, né? Mas eu acho que... E aí eu vou falar a minha definição, né? Do que é ser adulto. Pra mim, ser adulto é a pessoa ter a maturidade necessária pra enfrentar os problemas que a vida te oferece. É quando tu cria responsabilidade. O outro ponto que eu ia chegar é o seguinte, que do outro lado também tem essa questão do... Ok, eu tô morando sozinho, mas não quer dizer que eu seja adulto. E aí vem aquela questão que eu falo de tu ter a maturidade pra encarar as adversidades da vida. Porque quando rola um problema, tu não pode olhar assim pro problema e falar, beleza, foda-se, virar as costas e sair. Tu te torna adulto quando tu descobre que brigar não é a solução. Aí é um ponto excepcional pra gente começar os nossos ritos finais aqui, pra gente começar a se despedir da galerinha, pra gente concluir esse assunto. Posso concluir? Posso? Conclua. Pra ti, assim, deixa eu te instigar, deixa eu te provocar. Pra ti, então, o que é ser um adulto e qual a diferença disso pra ser um adulto funcional? Ser um adulto é tu conseguir te virar sozinho, não ter problema com as coisas da vida, sabe? Conseguir ali, surtei, mas bola pra frente, sabe? Mas tu ser um adulto funcional é quando tu entende que brigas não te levam a nada. Resumindo, dando meu ponto final em tudo isso, é que tu começa a entender. Eu não acho que eu sou adulto ainda, como eu já falei. Repito que eu não sou adulto ainda, eu tô aprendendo a ser adulto, porque eu acho que eu nunca vou ser adulto, eu sempre vou ter minha criança do meu interior gritando dentro de mim, sabe? Querendo fazer as coisas que eu quero fazer. E eu sempre vou continuar mantendo ela, não vou parar de ser criança, porque ser criança é a parte que me faz rir da vida tortuosa e dolorosa que é de ser adulto. Olha, uma frase bonita e poética. E eu tendo a concordar muito contigo no seguinte aspecto. A gente se cobra demais, no geral, e todo mundo tá livre pra errar. Às vezes a gente tem que errar pra aprender as coisas, né? Às vezes tu vai estar lá na casa dos teus 20, 30 anos, vai agir por impulso. Todo mundo pode passar por isso um dia, não é mesmo? Todo mundo passa. E se tu não passou, tu vai passar, tá? Eventualmente acontece. Não que a gente esteja querendo mal pras pessoas, né? Mas enfim, pra mim, ser adulto é tu ter essa maturidade de poder chegar e olhar no olho da pessoa, por mais que tu esteja braba com a pessoa, e falar, vamos conversar? Vamos resolver isso aqui? E assim, eu vou me despedindo, deixando vocês com um fortíssimo e efusivo abraço. E não se esqueçam de dar a porra do like, de se inscrever nessa merda que dá trabalho fazer. Segue lá a gente no @InstaFreecast no Instagram, TikTok Freecast no TikTok, e manda um e-mail lá pra gente pra nos criticar, pra nos xingar, ou pra elogiar de vez em quando, né? No e-mail do freecast @gmail.com.
Tá bom, meus queridos? Nos vemos na semana que vem, porque agora que o Freecast voltou novamente, a gente teve um hiato, é verdade, mas agora a gente voltou. E sempre que a gente volta, sempre que a gente tá online, sempre que a gente tá aqui, ó, estamos lá toda semana sem furar o minha sequer. Então, semana que vem vocês já sabem, meio-dia tá lá o nosso episódio. Um forte abraço. Nos vemos em breve.